Diga-me. Agora vai. O senhor gostou do Esporte Clube Corinthians Paulista ontem? O Corinthians jogou bem, Benja. O Corinthians ele sofreu alguns momentos ali, o Independente quase conseguiu fazer um gol. Ficando insustentável. Tá nesse ponto já, insustentável. Tá Por tendo parte pressão. dos conselheiros, sim. Pressão. Pressão. Você sabe como é que funciona lá. Bastante pressão. Aí os resultados que vão dizer isso, Benja. A vida do treinador é assim, no Brasil. Mas tem achado bom o trabalho do Roger? Olha, assim, o início do campeonato, o Campeonato Paulista, ele fez a melhor campanha, perdeu a decisão, e justamente para o Corinthians. E aí isso traz essa pressão maior em cima do treinador. Não tem jeito, né? A vida do treinador no Brasil é essa. Eu não concordo. Eu acho ele um bom treinador. Agora, essa ansiedade pela montagem de um elenco, pelo time que todos dizem é o melhor elenco do Brasil, traz uma pressão maior em cima do treinador. E o Palmeiras realmente não fez, depois do jogo contra o Corinthians, não fez um jogo bom contra o Boca, na Libertadores, e eu fui ao estádio aqui no Rio de Janeiro, eu fui ao estádio, assisti esse jogo, estava de folga na Fox, fui lá, e o Palmeiras, mais uma vez, não fez um primeiro tempo bom, contra o Botafogo, contra o Botafogo, primeiro tempo muito ruim, e a pressão veio em cima dele. Alguns jogadores, como o Lucas Lima, fez um primeiro tempo horroroso. Quando ele colocou o Guerra, o time até melhorou. Então ele sofre essa pressão que é normal no futebol brasileiro. E Pascoal, uma notícia aí, Benja, houve um choque aí entre o Michel Bastos e o Guerra, cara, e o Guerra possivelmente virou desfalque, né, o Pascoal? Tem imagens aí, o Michel Bastos, inclusive, deixou o treino. O Guerra continuou. Mas o Michel Bastos deixou. Foi nesse treino aí que a gente está mostrando. Pascoal. É uma bola o chamado 1 contra 1. Pascoal. Não apenas o Guerra, porque eu achava que o Guerra pode ser cara ia tirar o Lucas Lima. O Guerra botar o Guerra não estava Pelo jogo no Botafogo, Pascoal, a tinha tendência tudo era para essa. ser titular contra o Internacional. Diga, senhor. o que é verdade, o que é mentira, Abalde. o que é só boato? Do quê? O nome de Vanderlei Luxemburgo é verdade que ganha força nos bastidores do Palmeiras ou é mentira? Estou perguntando se é verdade ou é mentira pro Pascoal. O nome do Vanderlei Luxemburgo tem a aceitação de uma parte dos conselheiros, uma boa parte, por sinal. Os conselheiros muitos conselheiros gostariam que fosse o Vanderlei Luxemburgo. Mas existem alguns entraves para que isso aconteça. E o primeiro entrave é o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, que acha que o Vanderlei Luxemburgo não deve ser o treinador do Palmeiras. E ele não achando, ele que cuida do futebol, acha que tem um entrave muito grande. Para o Vanderlei ser treinador do Palmeiras, tem que ter uma modificação de pensamento do atual presidente, modificação de pensamento do diretor de futebol, para que ele possa ser contratado como treinador. Eu acho, nesse instante, mesmo com toda a pressão da torcida, um nome que é difícil de ser compactado dentro dessa situação. Agora, o presidente do Palmeiras, ele está fazendo concessões, ele está recebendo alguns conselheiros e existe muita pressão em cima dele e a pressão continua. Agora, tem muita coisa, o Palmeiras continua atrás de um zagueiro e não definiu o nome, não sabe qual vai ser o zagueiro. É verdade, está procurando. É verdade ou é mentira que Mina poderia estar vindo por empréstimo? Houve um questionamento ao presidente do Palmeiras da seguinte forma: tudo bem, vendeu o Mina, pra quê? Essa foi a pergunta. O cara queria ir Vendeu embora? o Mina. Pra quê? O Mina queria ir embora? Porque agora precisa de outro zagueiro. Há um equívoco nas contratações do Palmeiras e reforços para o Palmeiras? Essa é a pergunta que se faz para o presidente do Palmeiras. Por que vocês não viram antes que precisava de zagueiro, sabendo que o Mina ainda ia embora? Então, essa é uma questão em cima da direção de futebol do Palmeiras, do Alexandre Matos. Mas o Emerson Santos, o Pascoal, esse é um jogador Palmeiras, invisível. Ele contratou, o Palmeiras ele contratou. Ele é tratado no Palmeiras como um jogador invisível. Não, mas é que tá. Porque ninguém viu esse cara jogar. Não, mas Mas o Dracena. só um O Edu parênteses Dracena, aí. esse ano não entrou duas partes de jogo. É justamente isso, Pascoal. Não gastou 10. A questão é essa. Assim, obrigado, mano, pela pergunta. Não, tudo bem. Só para dizer o seguinte. O Mina só jogou um jogo no Barcelona. Como titular agora, no meio de semana. Mas não dá para falar que não contratou, Pascoal. É isso que eu tô falando. Não, contratou. Não está utilizando as peças que Contratou, pagou 10 Esse Emerson milhões. Santos aí é a principal questão. 10 milhões, pagou Luan. 10 milhões pelo Luan. 10 milhões pelo Luan, não custou barato. 10 milhões pelo Luan, certo? 10 milhões. O Corinthians contratou um lateral esquerdo e pagou alguma coisa semelhante, né? 6 milhões e mais 3 num goleiro. Isso. Pagou 9 pro lateral esquerdo que não joga. O Palmeiras pagou 10 pelo Luan. 10. O Luan chegou fora de forma, recuperando a forma física, vinha de uma cirurgia. Tá lembrado disso, Zinho? Sim. Não conseguiu jogar, não foi bem quando entrou. Saiu do time e não voltou nunca mais. E olha que eu não estou falando do Juninho, que o Juninho para mim é uma página virada. O Juninho vai jogar em outro lugar, no Palmeiras ele não vai conseguir jogar. Procura-se um zagueiro. Ponto. Quem será? O Palmeiras continua atrás. Não tem um nome definido. Emerson Santos, por que não joga?
é um outro grande ponto de interrogação. Por que não joga? Por que todos receberam oportunidades, menos o Emerson Santos? Essas cobranças são feitas para o presidente do Palmeiras em ano eleitoral, né? E o Palmeiras diz que vai contratar também cobrar o Maurício Gagliotti, porque não está jogando o Luan. Não, porque a defesa tem Antônio Carlos. Só um minuto. Tá aí um tipo de cobrança cretina. Os caras cobram porque tudo. O cara é o presidente. Se ele vai lá e escala, aí vão falar, pô, esse Maurício Gagliotti, hein? Tá escalando jogador. Ele não Isso aí não funciona o Maurício Gagliotti, você perguntar pro Maurício Gagliotti, por que o Emerson Santos não joga? Isso é pra chegar no presidente, pra chegar no diretor de futebol. Não, mas não tem. No gerente de futebol. Isso é ridículo. Não tem. O que o Maurício Gagliotti tem a ver se o cara joga ou não? Ele contratou vários jogadores, fez a função dele. Quem tem que organizar isso agora é o Alexandre com o treinador, com a comissão técnica, de colocar esses jogadores. Você mudaria a defesa do Palmeiras? Eu começaria a dar chance para outros jogadores, sim. Como você escalaria a defesa do Palmeiras hoje? Se o Dracena estiver fisicamente com condições, para mim tem que ser titular no time. E ele tá pronto. A zaga é quem? Dracena e Luan? Dracena e Antônio Essa era a zaga Dracena. pensada. Quem é o zaga pensada? Emerson. Era Dracena e Luan. Treinador, eu vou observar nos treinamentos e o rendimento no jogo. Não está dando certo a dupla, Thiago Martins e o Antônio Carlos. Vou começar a testar outros jogadores, até encontrar a formação ideal. Eu acho que o Palmeiras tem bons zagueiros. Essa coisa de estar desesperado para buscar zagueiro. Olha para os elencos no Brasil todo. Os zagueiros que o Palmeiras tem são bons zagueiros. O Emerson Santos, que você conhecia bem do Botafogo, é bom jogador? É um jogador mais rápido desses zagueiros que o zagueiro mais rápido que o Palmeiras é o zagueiro de mais velocidade. Agora, realmente... O Palmeiras diz, ele não... E ele não é pior do que o Thiago. O zagueiro que tá jogando lá. Por que o Roger precisa? Os zagueiros que o Palmeiras tem, eu acho bons zagueiros. É você escolher... treinar. Mas você admite que os dois titulares passam por um período de instabilidade. Estão nervosos em campo, instáveis, não conseguem fazer as jogadas que costumeiramente um zagueiro faria. Isso é salto aos olhos. Zinho, por que o Palmeiras não está jogando nada? O Palmeiras não jogou bem nessa reta final. Sim. Contra o Boca não jogou bem, contra o Botafogo não jogou bem. Contra o Corinthians no segundo tempo jogou melhor. Contra o Botafogo já melhorou o segundo tempo. Contra o Boca fez um jogo equilibrado. O Boca não foi melhor do que o Palmeiras. Só que o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, precisa jogar mais. Como já jogou esse ano. Só para informar aqui, Gilzinho. Fez bons jogos. Hoje o Roger treinou com... A zaga foi Dracena e Antônio Carlos. É isso aí. E o Moisés entrou na vaga do Lucas Lima. Moisés na vaga do Lucas Lima? Exatamente. Ou seja, por conta do Guerra. Ele está fazendo a função dele de treinador, testando já. Ele está cedendo a pressão. Não é cedendo a pressão. Ele está vendo que ele está batendo. Não, ele não está cedendo a pressão. Está vendo que os caras não estão rendendo, ele está rodando. Demorou, você pode criticar. Demorou para enxergar. Que o Dracena é o melhor zagueiro do Palmeiras. Gente, vamos convir com isso, né? O Dracena é o melhor zagueiro do Palmeiras. O Campeonato Paulista todo, o Palmeiras foi o melhor time. Zinho, ganhou. Zinho, perdeu o título para o Corinthians na Arena do Palmeiras. Isso foi o último jogo. Isso pesa não? Pesa. Você jogou lá. Mas aí tem quanto tempo isso? Você tem bandeira lá da torcida lá no escanteio. Ele demorou do jogo do Corinthians até agora. Que é o momento que ele tem que realmente mexer no time. O time do Palmeiras treinou hoje foi o seguinte: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Dracena e o Diogo Barbosa, Felipe Melo e o Bruno Henrique, Keno, ou Dudu, né? Para ser o correto, Dudu, Moisés e o Keno, e lá na frente o Borja, que parece que vai voltar, apesar do problema no joelho que ele tem, né? Ele colocou o Moisés fazendo aquela função que eu falei que ele poderia fazer, jogando um pouco mais adiantado. O time do Palmeiras... O problema é o Moisés voltar a atuar do jeito que ele atuou antes da lesão, né? Ele até agora não mostrou aquele futebol que ele apresentou. Esse time do Palmeiras aí que o Sormani escalou não pode estar jogando essa bola que está jogando. Não pode. O time é muito bom. Não pode estar jogando. O elenco papel todo é muito bom, né, Ben? Sim, mas o time especial o do Flamengo também é muito bom. A gente não vê bola no Flamengo. A gente não vê bola no Palmeiras. O Léo de Várzea Nova da Bahia está perguntando por que os chamados super elencos sempre decepcionam o futebol brasileiro? Porque eu acho que o jogador brasileiro não gosta ele não gosta. Eu estou saindo de uma gripe. Mas quem está em casa não tem nada a ver com isso. Eu avisei desde ontem. Nossa, mas saiu Nossa, que nojento. Tem álcool gel aí? Deus, pega álcool gel. Que nojo. O que você perguntou? A pergunta também foi meio boba. Não foi, não. Porque os super elencos não rendem. No Brasil. Palmeiras. A pergunta é ótima. A pergunta é boa. Você não tem capacidade de responder isso? Quando o Zinho jogava no super elenco lá do Palmeiras, agora, do Palmeiras rendia, não rendia?
Eu acho que tem a ver com o comando. Oi? Tá dando uma resposta. Por que não rende? Agora você deu a resposta. A culpa é do... Qual é o comando? Diga o nome, meu senhor. Tem a ver com o comando. Qual o comando? De quem? Qual? Que é o comando da área do futebol? É o presidente? É o treinador? No Palmeiras. O que tem o Palmeiras? Por que não rende? Porque, talvez o comando. De quem? Do técnico. Qual é o técnico? Pagão? Não tem nome? Roger Machado. Muito bem. Caiu um braço, vamos falar isso? Dificuldade pra eu falar uma coisa, hein? Não, mas é que vocês querem que eu cedo. adira a campanha de vocês para derrubar o treinador? Eu não vou. Quem tá derrubando? Ninguém tá derrubando alguém aí, ô Benjamin? Luxemburgo ali, agora há pouco. Luxemburgo, Eu perguntei pro Pascoal se era verdade. Nós estamos discutindo o próximo técnico do Palmeiras. Não, eu perguntei se era... Não, o Pascoal veio com a informação. Quando o Pascoal vem com informações, a gente tem que ouvir. Porque o Pascoal o cara tá na corda bamba. O Pascoal é super... mas o Vanderlei foi cogitado no Flamengo também. Não foi. Foi cogitado no São Paulo. Não foi. Também. Não foi. Não foi. Não foi. São Paulo Nenhum dos dois, nem São Paulo nem Foi Flamengo. cogitado. Não Vai, foi, vai, não, vai por nós. Não foi, Não foi, não. São Paulo. Não pelo pessoal da São Paulo, diretoria. por nós. Mas na imprensa eu vi todos os times aí, era o nome do Vanderlei. Olha lá, nome de Luxemburgo. Mais ganha uma força. vez. Vocês querem que Eu eu perguntei junte ao isso? Pascoal se era verdade se o nome do Luxemburgo... Uma parte dos conselheiros do Palmeiras gostariam muito que o Vanderlei voltasse. Mas assim, Isso, você acha que o presidente do Palmeiras, o Gagliotti, e o Alexandre, eles estão pensando nisso? Vou dizer pra você. Eu não acredito. Eu não acredito. Pro Luxemburgo ser treinador eu vou repetir. Se o Luxemburgo, para ser treinador do Palmeiras, tem que ter uma mudança de pensamento. Primeiro, do Gagliotti, do presidente do Palmeiras. Segundo, do Alexandre Matos, diretor de futebol. Eles não entendem o perfil do Vanderlei como o melhor para o Palmeiras. Não entendem o Vanderlei Luxemburgo como treinador para ser melhor para o profissionalismo dos dois, eles estão pensando no Roger. O Alexandre e o presidente do Palmeiras, eles têm que pensar no Roger. Não tem que ficar pensando em outro treinador. Sim, mas o Roger não responde. Senão joga fora o trabalho. Que isso? Mas isso aconteceu ano passado? Pode ter pressão de conselheiro, aquele pessoal que é torcedor. Mas que tem ali, que assina, mas esses caras, eles comanda. São muito vulneráveis. O Eduardo Batista tinha um projeto, o Eduardo não vai acontecer nada. Durou 4 meses. Eu acho uma pergunta melhor do que essa de por que super elenco não dá certo no Brasil. Eu gostaria de perguntar aos torcedores dos times brasileiros o que eles preferem. Um super elenco cheio de estrelinhas, cabelinho, não sei o que, tal como o Palmeiras e o Flamengo têm, ou um elenco mais enxuto, mais modesto e mais operário mesmo, trabalhador, como é o do Corinthians. E do Grêmio. E do Grêmio. Mas com relação a números, Flavinho, existe aí um equívoco, porque o Palmeiras dá a impressão que pelo fato de ter uma série de jogadores de qualidade, que o elenco talvez aí seja muito inchado, e não é. Não, porque inchado, no começo da temporada... Isso foi de qualidade. Não, porque as pessoas às vezes falam, o Palmeiras tem um inúmero de jogadores, aí o elenco é inchado. 44. Não é. O Corinthians tem mais jogadores no seu plantel do que o próprio Palmeiras. Não, mas eu digo estrelas, entendeu? Você não concorda? O elenco do Palmeiras é todo estrelado. Lá no Corinthians tem um jogador que que vai trabalhar de golzinho, gol quadrado ainda. Quem é o jogador do Corinthians que tem um carrinho? Quem é o Maicon? Não sei qual deles agora. Mantuan? Walter, porque ele não quer comprar. Walter, o goleiro? Ele comprar um outro carro. Eu sei, Você vai me desculpar, os moleques da base hoje já tem salário bom. Eu sei, mas dá pra comprar um carro eu acho. Mas é igual o Flavinho. Ele tem um salário bom, mas ele anda com os carros De antigos. bicicleta. O Danilo vai de opalão. Ele tem um opalão, né? Tem um opalão. Hein, Ezinho? Mas esses carros aí custam mais caro do que um carro zero popular. carro? Um Opala. Não custa mais caro do que um Mustang. Um carro. Meu carro é 2012. Não, pera um pouquinho. Qual o problema? Eu quero ter o meu carro aquele golzinho que o cara vai. Não. Gol quadrado. Gol quadrado. É Um carro de colecionador. Que custa caro pra burro. Pascoal, Senhor? você acha que até a Copa do Mundo começar, risco zero, nada mudará no Palmeiras? Não. Ou há um risco? Não. Tem agora em maio, mês que vem, tem a alteração do Estatuto do Palmeiras. Qual do... Do 2 para 3 anos. Mas isso muda o que no time? Puxa, isso muda o quê, ô Benjamin? O que muda? Nós estamos em qual planeta? Presta atenção. São 148 conselheiros. Esse é um ano de eleição. E são 3 eleições no Palmeiras. Não é uma eleição só. São 3. Começa pela votação da mudança do estatuto, de 2 para 3 anos. Quem tem interesse nisso? Essa é uma força especial feita pelo atual presidente do Palmeiras, junto ao presidente do Conselho Deliberativo. A tentativa é que se alongue o próximo mandato para 3 anos, né? E aí o presidente ficaria até 2021, quando a Leila Pereira
cumprindo o primeiro mandato dela como conselheira do Palmeiras, poderia ser e poderá ser candidata à eleição, se não só em 2022.